Oi, gente. Eu sou a Carmen Xavier. Estamos aqui reunidas, todas do grupo, em estado de poesia. É um projeto que nós estamos desenvolvendo já tem um tempo. Esse grupo, ele se encontra e se manifesta dentro da sala de aula da Espaço Expressão Casa Artística aqui de Lorena. E a partir desse encontro, algumas coisas vão acontecendo, algumas reflexões e trabalhos de corpo vão acontecendo nessa sala, e a partir daí surge a ideia, a proposta de montar esse núcleo para esse trabalho em estado de poesia. A metodologia que a gente está abordando é uma metodologia da Mover Espaços, sobre inclusive quem está fazendo a direção desse trabalho é Laila Murinari, que inclusive está fazendo essa condução nessa metodologia. Vou passar a palavra para ela, falar um pouquinho mais para a gente sobre. Bem, eu quero inicialmente agradecer a presença de todas essas mulheres lindas, de toda a equipe, Isabel, Maíra, William, Camila, que nos acompanha nesse dia à noite, porque é super importante a gente ter essa retaguarda. Eu sou a Laila, como a Carmen falou, me apresentou, sou a Laila Molinari, sou artista da dança daqui da cidade de Lorena. Nós estamos num lugar muito especial para a gente, é uma área rural daqui da cidade e é um lugar onde esse grupo todo escolheu para a gente fazer mais uma experiência, que é essa experiência da criação e da condução, da produção de um videocast. É a primeira vez que a gente faz esse exercício, então para a gente é muito importante, porque a gente vem falar de corpo, a gente vem falar de dança, e isso também nos, alimenta, e também nos deixa curiosas, né. Como falar, como refletir dança, como a gente fala dessa experiência de corpo dentro de um processo, gravado, registrado, como que a gente vai compartilhar, através da Lei Paulo Gustavo, que é quem fomenta esse processo aqui pra gente, nessa ocasião. Então, quero já então começar agradecendo toda essa equipe que nos acompanha nessa nossa primeira experiência de criação de videocast. Bem, a Carmen trouxe, essa proposta, de a gente se encontrar para a gente falar sobre as experiências que estão acontecendo com esse grupo. Eu também sou professora, de dança contemporânea e de dança teatro desse grupo. Inclusive a gente quer comentar que nesse espaço de prática, nessa área rural, nós temos galinha, cachorros, e foi uma escolha, né, é uma escolha estar nesse lugar, que é um lugar de prática também da Mover Espaços, é o lugar onde a gente atua com as imersões desse projeto. Então, se vocês verem cenograficamente alguns cachorros compondo, é muito bem-vindo entre a gente. É isso, né, meninos? Então tá. Bem, além do processo, então, das aulas de dança, de onde surge esse núcleo, né, existem outros núcleos, né, dentro da Mover Espaços, que é um projeto formativo, um projeto hã, que trabalha os aprofundamentos de vários conteúdos que eu venho pesquisando ao longo do tempo, junto com a dança, com a performatividade ou com a educação na dança, mas também como um lugar de corpo e da promoção de saúde, né, de práticas coletivas de cuidado de si, de cuidado do outro. E é um pouquinho sobre também são assuntos que a gente também vai permear nessa mesa. E, inclusive, essa metodologia, essa abordagem que a Carmen traz como significativo, um ponto de início para a construção desse projeto, dessa experiência, é uma abordagem que eu venho trazendo em alguns workshops, em algumas jornadas, né, a jornada Mover Espaços, que é a gente ter tempo para imergir nas nossas práticas corporais, seja de dança, de eutonia, de educação somática, de contato e improvisação, e depois aprofundar na escrita, na palavra ou outras elaborações, expressivas, linguagens, a gente também vai conversar um pouquinho sobre isso. E uma coisa que eu quero falar para introduzir então esse nosso assunto de hoje, é que esse laboratório é de fato uma experiência da oralidade, inclusive é um dos temas que a gente traz hoje, como que a gente experiencia, construir uma reflexão sobre as práticas que a gente faz, nesse campo da dança e do corpo. Então vamos lá, preparadas para essa experiência? Eu vou lançar então a proposta de cada pessoa falar, um pouquinho de si, e os aprofundamentos sobre
quem somos nós se dará durante toda a conversa de hoje à tarde. Voltou aqui para mim, vamos lá. Então, eu sou Carmen Xavier, eu sou artista aqui desse município de Lorena, mas assim, atuo aqui também aqui na região. Sou artista da cena e do corpo e estou com essa turma, essa mulherada aqui muito potente e só agradeço também. Eu sou a Raquel, eu sou arquiteta e urbanista e também sou especialista em história da arte e acredito que englobo tudo nos meus estudos aqui com a dança também. Boa tarde, o meu nome é Bruna, eu sou de Cachoeira Paulista, eu estou na Espaço Expressão desde 2022, sou escritora, poeta, estudante de letras, linguagens e literatura, e eu acho que assim, essa imersão que teve na dança foi muito significativa de abertura de caminho para eu descobrir o meu corpo como potência para desvelar novos caminhos para a escrita e eu permaneço aqui até hoje com muita vontade e muito propósito para isso. Boa tarde, meu nome é Nanda. Eu atuo profissionalmente como psicóloga, como psicoterapeuta, e há 2 anos eu venho me descobrindo como. Eu acho tão bonito quando alguém fala artista do corpo, sabe? E aí eu estava pensando em corpo, arte, cultura. Então, assim, tenho imergido nesse universo e me reconhecendo assim, e explorando essa dimensão artística, através justamente dos estudos, desses encontros que esses espaços vêm movendo em mim. E o quanto isso se alinha com tudo que eu sempre trabalhei, com tudo que eu sempre labutei e estudei da minha área de formação e de atuação e das atuações múltiplas que eu já tive. Meu nome é Thaís, eu sou escritora, sou médica, estou me especializando em psiquiatria, sou aluna de dança contemporânea desde o ano passado e eu sempre fui envolvida na dança só que hoje a dança para mim tem um outro contexto, que é a coisa do corpo enquanto produtor mesmo de poética, de linguagem. E de onde submerge mesmo a escrita, a poesia, a poesia da vida, né, da arte como sustentação, assim, da vida mesmo. E e eu tô muito feliz de estar aqui com vocês também. É isso. Muito bem. Bem, então eu vou lançar, esse momento inicial para a gente poder compartilhar um pouco sobre essas experiências que vocês estão tendo mesmo dentro da sala de aula, do chão de prática, não só dentro da sala de aula, mas nesses encontros imersivos que são paralelos, né, as jornadas das Entre Serras ou o Vale em Contato, que são cursos que acontecem, que também são alimento para todas as pesquisas de quem fazem aulas regulares, né. E para isso eu trago algumas palavras-chaves para a gente então conseguir se alimentar e de repente discorrer as reflexões desse momento. Então eu queria trazer a palavra experiência, né, esse exercício que a gente faz na prática corporal, mas também que a gente está fazendo aqui, uma nova experiência. E a experiência como algo que nos passa, que nos acontece e que estrutura signos, simbologias e que estrutura espaços de corpo, que estrutura relações, que constrói lugares de afeto, e vocês se tornaram também amigas, então muita coisa se dá dentro de um campo da dança. Então aonde que a dança acontece
e aonde ela está transformando ou não, se a gente consegue refletir um pouquinho dentro desse lugar, da experiência de vocês no chão mesmo da prática da dança. Quem quiser começar? Sim, Bruna? Eh, a experiência, não só nas aulas regulares que a gente tem toda semana, né, é tão gostoso, assim, toda segunda-feira ser gostosa por ser uma aula, por ter aula de dança e a gente ter essa constância de começar a semana de uma maneira tão especial, movimentada, que movimenta o corpo num lugar muito prazeroso, de bem-estar pra gente, de onde a gente descobre esse corpo como eu acho que a palavra é potência mesmo, não só no movimento da dança, mas de uma maneira participando das imersões, da jornada, do também a gente expande para outras searas da vida essa potência. De alguma maneira isso reverbera em outras searas, essas práticas elas reverberam, porque as possibilidades que a gente descobre com o próprio corpo, reverbera em outras searas da vida. Seja na escrita, seja no fazer artístico que cada uma tem, que igual a Laila falou, assim, nós acabamos virando amigas aqui, tipo, reforçando a amizade, descobrindo amizades, é muito bonito isso. Então, assim, até para o campo afetivo, isso, assim, expande mesmo essa essa experiência da dança e de potência em outros campos da vida. Eu gosto da sua fala, porque eu vejo o quanto que ela dialoga, assim, com as minhas percepções também dentro dessa experiência, né. E eu acho que para falar de experiência eu preciso falar um pouco da minha experiência, no sentido de por que eu fui pra dança. E, né, acho que ela perguntou como que acontece essa dança, aonde acontece essa dança, e acho que ir pra sala de dança, sala de aula de dança, né, pra mim foi uma coisa assim, foi um momento de um encontro de uma vontade que surgiu e repentinamente se materializou num convite, pra vir participar de uma aula de uma turma que era a minha cara. E eu só fui, só vim, né. E essa experiência ela foi se dando, porque eu não planejei, vou fazer aula de dança porque eu quero aprender a dançar ou porque eu quero me apresentar. Não, eu vou fazer dança porque eu quero movimentar o meu corpo e eu quero não sei o que eu quero ir conhecer essa turma que é a minha cara. É, porque a coisa do encontro pra mim é muito importante, é algo que me nutre, que me alimenta e que reverbera essa energia pra outras áreas, né. E como eu atuo atualmente na área clínica, eu brinco que eu tô em carreira solo na área profissional, e não foi assim que eu sempre comecei aliás, eu comecei meu trabalho sempre com grupos, e aí eu fui por algumas jornadas parar ali na clínica e eu fiquei um tempo num hiato de grupo. E eu sabia que eu buscava, mas não foi com esse intuito, eu não tinha me conectado com isso, mas eu sabia que eu buscava o encontro com um grupo para buscar sinergia, porque essa sinergia é algo que me nutre e que às vezes falta um pouco no processo clínico. Então, eu gosto de pensar na experiência do encontro que me atraiu tanto para esse lugar. E aí, estar lá e de repente olhar para o meu corpo e vê-lo dançar, eh, foi algo, assim, talvez eu diria que foi um plus, que foi não é essa palavra que eu queria usar, que foi um ganho quase que secundário, mas que
foi uma pérola, assim, uma descoberta, assim, sensacional, de ver o meu corpo dançar e o movimento que o meu corpo faz ser validado como dança, né, um movimento que às vezes é de um estudo, de pele, de peso, que é o muito, né, dentro das práticas somáticas que movem a metodologia da escola, ir para esse lugar que desemboca num movimento e aquele movimento encontra uma poética, encontra um ancoramento, de repente tá dentro de uma coreografia, e esse movimento fui eu que criei e ele foi validado, e aí eu danço. Isso abriu, assim, um portal para mim incrível, de me perceber nesse lugar. Então por isso que eu falei na apresentação que agora eu estou me descobrindo como artista do corpo, porque, não entrei com esse objetivo, mas agora eu quero. Agora eu quero. Adorei ser artista, adorei me reconhecer como artista, né. E falando em experiência, quando a gente estava pensando nessa pauta, a gente falou muito das imersões, das práticas que conectam, assim, num lugar muito precioso de consciência corporal e uma consciência corporal que leva a uma integração. Então é muito integral com a consciência de si. A consciência de si no espaço, a consciência de si no peso, a consciência de quão desafiador pode ser uma aula, pode ser uma prática, uma postura que, né, a gente tá é uma coisa nossa de trabalho mesmo, assim, dentro de sala de aula, o quanto é difícil manter a escápula no lugar, fazer a caixa da bailarina, ou seja, né, conectar aqui ombro, crista ilíaca, bacia, peso. E reconhecendo muito da história de si, do porquê que a escápula não fica no lugar. "Ah, eu não brinquei na rua quando eu era criança, então para mim é difícil fazer alguns movimentos, ter uma noção de lateralidade", enfim, só para não me estender tanto, tem essa labuta, tem essa experiência, tem as experiências de eutonia dentro aí das imersões, que vão conectando nesse lugar, mas para mim também um lugar muito importante dessas experiências é o lugar da performance, é o lugar da apresentação, é o lugar do contato com o público, é o palco, é a rua, é a praça, é a sala de aula de outros alunos e se conectar com essas pessoas e mostrar. E o mais interessante é perceber que na minha história particular eu sou uma pessoa muito espontânea, então eu me movimento muito, eu sou muito expressiva fisicamente, eu sou muito sinestésica, e é interessante quando você está nesse contato com o público, você perceber que essa liberdade, que no caso eu tenho com o meu corpo, como impacta para o outro que talvez não tenha esse contato com o próprio corpo. E quanto pode gerar até incômodo no outro ver que eu estou fazendo um movimento que não é estético lá no padrão hegemônico do que deve ser um corpo. Primeiro o padrão de corpo, na forma, e como que é esse corpo se expressando em dança. A gente tem alguns padrões, tem alguns protótipos, né. Então, essas descobertas foram muito preciosas, assim, têm sido muito preciosas, e estar ainda em coletivo com mulheres tão potentes e tão incríveis e que têm, assim, qualidades que se entrelaçam, que criam uma trama, tecido junto, complexas, né, e sentir essa sinergia entre nós. E isso trouxe a gente para a coisa da pesquisa. Nossa, como é gostoso viver isso, né. Vamos pesquisar mais isso? Eh Vamos viver mais isso, vamos entender mais. "Nossa, você falou desse livro, você falou desse autor, você falou desse contato que você teve com você, me fala mais, eu quero saber". E aí quando a gente vê, a gente está falando coisas tão intrínsecas e ao mesmo tempo tão poéticas e ao mesmo tempo tão individuais e ao mesmo tempo tão universais, e isso traz uma sensação de conexão muito grande com tudo. Antes da próxima,
acho muito interessante esse labor, eh, dessa inscrição, né, dessa escrita da dança no corpo, em em linguagens diversas, que acontece no chão da sala e que a Nanda traz, de uma forma muito bonita, acontece também nos atos performativos, ou quando a gente vai para a rua, que é uma prática também, da Mover, né, e é uma prática que a gente acredita muito que é aonde, essas instâncias também acontecem. Né, não é só num lugar, de uma imersão profunda ali naquela sala, no ambiente solitário, mas é justamente na no compartilhamento dos corpos e com os espaços, que a gente também vai falar bastante aqui ainda hoje, que essa dança também acontece. Então essas multiplicações de maneiras de sentir, viver, aprofundar e estruturar formas, estruturar, movimentos, estruturar pensamento, reflexão nesses contatos, nesses lugares diversos, né. Então é bem legal a Nanda ter trazido que o chão da sala, ele é múltiplo, né, e o chão da dança é a gente mesma também, né, somos nós mesmos, né. E muitas vezes o que vai para uma performance, o que vai para a rua, não demonstra nem 1% de um labutar, de uma pessoa que está aí nesses mergulhos de aprendizado em si mesma, né. Então super bacana. Quem vai ser a próxima? Inicialmente, entrei assim como a Nana também não tinha esse objetivo de dançar, de ver o meu corpo dançando de fato, mas de entender melhor o meu corpo, de enxergar ele no espaço, de compreender o tamanho dele. E sempre, assim, eu sou tenho os braços compridos, a perna é comprida, então isso sempre foi uma questão, eu sempre enxergava dessa maneira, mas hoje, tá fazendo 1 ano que eu faço aula no espaço, eu percebo isso, eu consigo entender o meu corpo. E acho que tendo essa essa consciência e podendo ir pra rua, podendo me apresentar em outros lugares também, claro, eh, é muito interessante. Eu consigo não só compreender o ser, mas também a presença dele. Que lindo, gente. É assim, é muito fascinante para mim ouvi-las, porque cada fala que vocês trazem conecta muita coisa aqui na minha cabeça. E me vem assim como ter uma conexão muito potente entre a gente, né, que eu acho que é uma qualidade, falei em outro momento, em um outro trabalho, que é uma qualidade muito dessa casa, que é a espaço expressão, que é dessa metodologia que a gente utiliza, da qualidade dos encontros. Eu já tenho até esses dias eu estava recordando, assim, um pouquinho do meu percurso com a Laila e com esse espaço que ela promove, e tem um tempinho aí que eu tô nesse caminhar. E um pouco diferente de vocês, quando eu fui buscar a Espaço Expressão, eu não sabia ainda o que era Espaço Expressão, não tinha noção da dimensão disso. Foi uma indicação, eu já estava iniciando uma trajetória na cena, no teatro, e eu gosto muito de tudo que traz a arte, tudo que me conecta com isso. E eu entendi que seria muito importante eu ter uma percepção de corpo, um entendimento de corpo para eu conseguir utilizar isso e trazer, né, expressões, não apenas uma expressão que isso acho que sempre foi meu interesse, não uma expressão posta, mas de repente me conectar com qualquer expressão que eu pudesse trazer. E me indicaram a espaço e eu fui bem nesse lugar assim, vou lá ver o que que é.
meu primeiro contato já foi numa busca direcionada, que a indicação inclusive era para fazer dança contemporânea, que eu nem sabia exatamente o que era, mas já fiquei apaixonada. Quando eu vi aquele povo fazendo aquilo, eu falei assim: "Nossa, eu já achei muito diferente de qualquer referência que eu pudesse ter de dança". Não tinha muitas, confesso, mas assim, eh, do que é dito dança, né, no nos lugares informais, assim, mas enfim. E a cada encontro que eu tenho, a cada vivência que eu participo, eu só agradeço, porque são várias camadas que vão sendo, eu não sei se ela é desvendada, se ela é tramada, porque é muita coisa acontecendo. E a partir disso, né, posso dizer também, então, nesse contexto, tem várias coisas, assim, que, eu acredito que me compõem muito hoje numa cena. Não tem como eu ir para uma cena e eu não levar alguma coisa dessa jornada que é tão ampla, mesmo que não esteja dançando, né. Eh, Enfim, então para mim isso é muito rico, e principalmente pensando aqui na nossa região, que a gente não tem muitos espaços, de formação, e que principalmente numa linguagem tão ampla, né, como é o que a gente faz, a própria metodologia da jornada, que além do corpo, o que que você traz de linguagem a partir do corpo, né, que não é só você ir lá e dançar, mas de repente você fazer uma reflexão sobre o peso do seu corpo, sobre o espaço que você ocupa, de repente você transitar entre esse movimento e a palavra, transitar entre esse movimento que começa no corpo e termina numa caneta, ou num lápis, no papel, é bastante complexo. E até falei para Raquel que eu acho muito bonito de ver a Raquel, assim, eh, nesse tempo que a gente tá juntas, que a gente tá muito juntas, né, esse núcleo aqui tá muito junto, e de repente ela já tá nessa pesquisa de entender o tamanho do corpo dela, o peso que o corpo dela tem, e se ela sustenta ou não esse corpo num determinado movimento. Isso eu acho fascinante. E uma outra coisa também é que, ai, esse lugar, né, de de estar em um núcleo que tem essa sintonia, que tem essa qualidade, fazer essas pesquisas, esses estudos, mas também ter esse outro rolê, de fazer uma performance, de, mostrar tudo isso que a gente está desenvolvendo, que a gente está trabalhando, me alimenta muito, né. E me coloca inclusive em um lugar de pertencimento mesmo. E só para também não me prolongar muito, mas falando inclusive um pouco mais sobre essa a proposta, né, do que a gente está estudando, de como a gente está estudando, das ferramentas que a gente utiliza, eh, percebi inclusive, a partir desse projeto, quando a gente estava recapitulando algumas coisas, fazendo algumas reflexões, foi um dia que a gente teve num momento muito de corpo, e depois nós fomos conversar sobre. E aí a gente falando sobre coisas e eu falei assim: "Gente, eu acho que é isso que eu tô pesquisando, hein, nem sabia", mas de repente eu já estava pesquisando antes e não sabia. Mas hoje talvez eu entenda que é um caminho que me interessa, que é justamente integrar essas linguagens. Porque, a palavra que vem do corpo, né, como que é essa palavra, porque para mim ainda às vezes é um pouco complexo. Ao pensar a palavra, ela tem um formato, quando eu tô trazendo a palavra, e quando eu tô no corpo é um formato outro, né, para mim às vezes acontece essa divisão, porém é uma coisa que eu quero cada vez mais, integrar. E eu fico muito contente quando eu leio as anotações de trabalhos que nós fizemos, eu falo assim: "Olha, tá super integrado aqui", né, que às vezes a gente não tem consciência, e aí quando a gente vai ler algumas coisas que surgiram, refletir sobre algumas coisas que falamos, eu falei assim: "Nossa, aí ó, tinha integração aí". Então agradeço muito por isso.
Eu sinto que é isso, a gente já tinha conversado em algum esse grupo se deu assim, a pesquisa para esse videocast, a gente continuou fazendo práticas, mas também a gente intensificou a prática, de fato, reflexiva, né, da conversa, da construção da oralidade, desses diálogos. E aí a gente já chegou a conversar nessa semana que, com certeza, a gente abre frestas, abre tentáculos, abre outros espaços de desejo de estudo. Então é sobre isso, a experiência da gente trazer o que a gente está estudando, ou quais são as portas e as janelas que a gente vai abrindo a todos esses outros lugares de vontade, de curiosidade, a partir da dança, vai nos interessar. Porém, acho muito interessante quando você traz, Carmen, tomei nota, sobre, isso de integrar ou não integrar, aonde se divide ou não se divide. Isso é uma das portas e uma das janelas que eu acho que seria muito legal numa próxima ocasião a gente continuar falando. É algo que a companhia tenta estudar muito, o coletivo também, que é também a gente sempre poder visitar esse lugar da dança. E o lugar da dança é o lugar da dança, é aquele corpo dentro do estado de consciência e não consciência, a gente também talvez vai refletir um pouquinho sobre isso, que é aquele corpo, um fluxo de energia no espaço, sinestésico sensorial, cheio de afetos, um mover, que se dá em relação com as coisas que acontecem naquele momento efêmero presente. Então, assim, é muito legal a ideia de integrar, a gente fazer o exercício da palavra, de outras elaborações de si, né. Eu, na minha prática, trago muito isso também por conta dessa relação terapêutica e de um trabalho também da pessoa se observar e ir conhecendo um pouco, cartografar um pouco o seu caminho. Uhum. Mas é muito bonito também a gente pensar nisso que você também traz, sabe, de encarnar a dança, de você chegar ali e é isso, eu me movo.